Olá, turma. Estamos aí de volta, né, com as questões da Polícia Militar, né, PM do Ceará. E vamos fazer a nossa quarta questão, ok? Instituto OCP, né? Lembrando que as questões dessa banca aqui foram o quê? De certo ou errado. Vamos aqui à questão. Supondo que uma dívida não é paga até que é uma dívida que não é paga até o vencimento, sofra um acréscimo de 2% sobre o valor do boleto para cada mês em atraso. Então, no caso de uma dívida cujo boleto registra o valor de R$ 1.000 e que será paga com 3 meses de atraso, deverão ser pagos R$ 1.060. Então a gente vai verificar, né, se esse valor ele está correto ou não. Bem, pessoal, o que é que envolve essa questão? Você poderia pensar que ela é uma porcentagem simples, pode, e resolver ela, claro, sem problema algum. Só que eu vou aproveitar aqui para falar com vocês sobre que conceito? Conceito de juros simples, ok? Olha, juros simples. Como é que eu calculo o juros simples, pessoal? A fórmula, qual é a fórmula? A gente tem que juros, pessoal, é quem? C vezes I vezes T, ou CIT, né? E eu tenho o que aqui, pessoal? C é quem? É o capital. Só esse capital é o valor que eu estou emprestando, o valor que eu estou devendo, né? O valor que eu estou colocando na poupança para ele render. Esse é o capital, ok? Sempre vai ser o valor inicial, meio que o valor inicial da questão. O I, pessoal, ela é a taxa, né? Só que essa taxa, pessoal, vocês têm que observar o seguinte: ela pode ser diária, pode ser uma taxa mensal, bimestral, ok? Essa taxa, pessoal, ela sempre vai estar associada ao anual. Tem vários, diversos, beleza, pessoal? Essa taxa ela sempre vai estar relacionada com o tempo, viu? Você tem que observar isso. E o T é justamente o que? O tempo, ok? O T é o tempo. Então você vai sempre ser que o que? Se a taxa é bimestral, você vai ter que o tempo transformar ele para bimestres ou inverter, né? Se eu tiver o tempo em meses e tiver a taxa bimestral, eu faço o quê? Eu encontro a taxa mensal a partir da taxa bimestral. Um exemplo aqui simples, né? Antes de chegar na questão. Se eu tivesse, pessoal, ó, o tempo de 10 meses e a minha taxa fosse bimestral, vamos dizer que fosse 10%. Seguinte, o bimestre, pessoal, é o que? 2 meses. Na hora que eu fosse aplicar na questão, vamos dizer assim, eu quero saber os juros, o capital que eu vou aplicar aí, seja qualquer valor. Na hora que eu vou colocar aqui na questão, pessoal, ó, eu não posso colocar assim, ó, taxa 10. 10% no caso é 10 sobre 100, ok, pessoal? E o tempo? 10. Não, porque aqui ó, a taxa está em bimestre e o tempo está em meses, ok? Isso aqui está errado, não é isso? Eu teria que fazer o quê? Transformar. Deixa eu apagar aqui. Se eu mantiver a taxa bimestral, ok? Eu tenho que 10 meses tem quantos bimestres, pessoal? É o seguinte, ó. 2 eu tenho um bimestre. 10 eu tenho X, ou seja, eu dividiria, né, pessoal? 10 meses tem o quê? 5 bimestres. E eu colocaria aqui, ó, 5. Ok? Então, e se eu fosse fazer o inverso, pessoal, ó, se eu tenho que a taxa bimestral é 10%, pessoal, a taxa mensal ela é de quanto? Ora, se um bimestre tem 2 meses, é porque a taxa mensal é de quanto? 5%. Eu divido por 2. No caso, eu poderia fazer essa mesma equação aqui embaixo, ó, fazendo o quê? Capital, que eu não defini, né, nesse exemplo,
E aqui eu colocaria o quê? 5 sobre 100, que é o quê? 5%. Vezes quanto agora, pessoal? Agora o meu tempo seria o quê? 10, ok? Porque a taxa está mensal e o tempo é em meses. Então, pessoal, esse assunto, ele precisa ser mais trabalhado. Eu tenho questões aí no canal com juros simples, ok? Vou trazer sempre que puder. A gente vai estar trazendo essa questão de juros, ok? Para o vídeo não ficar mais longo, a gente vai responder logo essa questão aqui, ó. Eu tenho que os juros, pessoal. Desculpa, esse J ficou horrível. Eu tenho que os juros é quanto, pessoal? Ó, é o capital. O capital aqui, pessoal, é quanto? 1.000, ó. Que é o que? O valor que eu estou devendo. 1.000. A minha taxa é 2% sobre o valor do boleto para cada mês em atraso. Ou seja, a minha taxa, vou colocar aqui, ó, é 2% mensal. Lembrando que 2% é 2 sobre o quê? 2 sobre 100. E o tempo, pessoal, é que 3 meses. 3. Observe que taxa mensal e o tempo em meses. Está correto. Então eu aplico. Vou fazer aqui, ó. Corto 0 aqui embaixo, ó. Então fica 10 vezes 2, 20. 20 vezes 3, 60. 60 reais. Seria meio que os juros que eu vou pagar por esse atraso. Não é isso? E agora finalizo com o quê? Com o montante, pessoal. Que a gente chama de quem? Capital mais juros. O montante é o valor total, normalmente. Seja de uma aplicação, não é isso? Seja nesse caso, uma dívida. E eu tenho que o montante vai ser quem? 1.000 mais 60. 1.060 reais, não é isso? É o valor que eu teria que pagar. E aqui na questão ele informa que é quanto? Deverão ser pagos 1.060. Ou seja, a questão está certa, né? Eu ia colocar correta, pessoal. Já comecei correta, ou seja, certo. C. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo.